O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas do que a luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo em pleno coração do tempo pascal. É o tempo mais importante, o tempo fundamental da nossa igreja, da nossa religião cristã, da nossa vida de homens e mulheres de fé. Porque a Páscoa é o segredo, é a revelação, é o motor da nossa caminhada, conforme o próprio apóstolo São Paulo teve a dizer: se o Cristo não ressuscitou, inútil é a nossa pregação, sem sentido é a nossa fé, e ainda estamos devendo o pecado original. Aí ele exclama dizendo: não, Cristo ressuscitou, sim, senhores, o primeiro dentre aqueles que estavam adormecidos se acordou. Então, estamos comemorando, portanto, o núcleo fundamental da fé cristã. E a Igreja, na sua liturgia e na fé do povo cristão, diz isso. Ele ressuscitou, sim, ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Quer dizer, que bom, perfeitamente, ele de fato ressuscitou. Os textos da liturgia do tempo pascal são procurados para exatamente ilustrar esta revelação. Nós precisamos sempre voltar a este miolo da nossa fé. O Cristo venceu, o Cristo ressuscitou, o Cristo está vivo, o Cristo caminha conosco, porque essa é uma vitória que Deus concedeu-nos em seu Filho Jesus Cristo. Existe no trecho de hoje, portanto, a amostra de uma semelhança entre o mistério do Natal e o mistério pascal. Quando então Jesus mesmo diz aos seus discípulos: Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, eis o Natal, para que não morra aquele que nele acredita, mas ao contrário que tenha vida e vida duradoura, vida eterna. Aí ele diz o motivo da vinda do Filho de Deus ao mundo. De fato, Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo,
mas para que o mundo seja salvo por ele. De modo que então nós podemos quase ouvir aqui, no tempo pascal, a voz do coro dos anjos, lá na gruta de Belém, que dizia: hoje nasceu para vós um Salvador, por isso alegrem-se. O anjo não disse: hoje nasceu para vós um condenador, hoje nasceu para vós um Deus que está lá com um cacetete na mão, né, curando a quem bastonar. O anjo não disse que hoje nasceu alguém que vem apontar os seus defeitos, suas falhas, e que está ali de olho esbugalhado, prestando atenção nos malfeitos da gente para nos castigar. O anjo disse: alegrem-se, porque hoje nasceu para vós o Salvador. Aquele que vem em auxílio, aquele que somente poderia vir em nosso auxílio, porque a salvação do mundo só poderia vir de Deus. Já sabemos isso. Nenhum de nós tem capacidade para salvar uns aos outros, porque o nosso sangue é contaminado de pecado, do pecado do nosso pai e da nossa mãe, que eram também pecadores. A redenção do mundo só poderia vir de um sangue puro, de um sangue renovado. Por isso, o sangue de Deus, o sangue do Espírito Santo, que fecundou com o sangue de Maria Imaculada. Maria concebida sem pecado, para ser, como nós dizemos na ladainha, o vaso honrado, a vasilha limpa, para então poder conter e trazer ao mundo o próprio Deus encarnado. Existe, portanto, uma lembrança na Páscoa do Natal, a lembrança disso. Alegrem-se, porque hoje nasceu para vocês um Salvador. Assim como aqui está dizendo, pela boca do próprio Senhor, Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Ao dizer isso, meus irmãos e irmãs, nós então estamos também no coração do ano da misericórdia, do ano jubilar que o Santo Padre Papa Francisco abriu no dia 8 de dezembro e do qual nós deveríamos estar fazendo muito bom proveito. Nem sei se a gente está sabendo aproveitar. O Papa Francisco, ele diz e lembra a nós algo que nós já sabemos. O mistério redentor que o Cristo alcançou para nós com a sua morte e com a sua Páscoa possui uma força tão grande que todo aquele que queira pode mergulhar nesta piscina da misericórdia. Todos os que queiram. E olhem, meus irmãos e irmãs, que lendo direito, ele diz todos, porque ninguém pode estar excluído da redenção. Também aqueles que, porventura, até mesmo contra a sua vontade, estejam vivendo em situações irregulares diante da fé. Ele diz, a cruz de Jesus tem um poder tão grande que não exclui ninguém e pode alcançar a todos, a todos. Só é necessário uma condição. Qual é? É que a pessoa queira, no mínimo, né? Não conhecem a história do preguiçoso que estava sendo levado, né, na rede para o cemitério e vieram trazer para ele: olha, aqui tem banana, come uma e tu vais sobreviver. E o preguiçoso perguntou: está com casca ou sem casca? Também tem isso, não é? A gente quer, mas na verdade não quer, põe empecilhos. É preciso então querer, diz o Santo Padre Francisco. São João Paulo II tinha dito que não tem pecado que seja maior do que a misericórdia de Deus.
E o Santo Padre Francisco diz que não tem pecado para o qual não exista remédio, para o qual não exista perdão. A condição, porém, que a pessoa se ponha na fila do confessionário, ou seja, que ela de fato queira receber esse perdão. E que isto é verdade, está também aqui no trecho de hoje. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram a escuridão do que a luz. E por quê? Porque as suas ações eram más. Quem pratica o mal se esconde por detrás das colunas, por detrás pelas sombras, pelos cantos. Quem pratica o mal, porque tem medo que se saia dali, as suas obras são reveladas, diz Jesus. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Portanto, Deus já fez a parte dele e foi a parte maior. Um santo, rezando assim um pouco jocosamente com Deus, dizia: Senhor, faz tudo tu, que eu faço o resto. Ora, se Deus já fez tudo, não tinha mais nada a fazer. Era isso que ele queria dizer: Senhor, faz tudo tu, que eu faço o resto. Era um modo brincalhão na sua oração de dizer: Senhor, obrigado, tu já fizestes tudo, tu já fizestes a maior parte. A mim resta apenas acolher isso na minha vida, na minha história, querer isto em mim, para mim, tomar posse daquilo que tu já preparastes para mim. Então, queridos irmãos e irmãs, a parte de Deus já foi feita. Cada um de nós deve fazer a sua, deve ir em busca, deve desejar, deve lutar, deve pedir a graça da conversão. Senhor, converte-me. Senhor, faz com que eu possa melhorar. Senhor, não vai deixar eu morrer assim. Senhor, ajuda-me. Há, portanto, uma espécie de uma sociedade ou de uma associação. O querer de Deus e o querer humano. Porque Deus, no fim das contas, acaba sempre respeitando o nosso livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É aquele tanto de liberdade que nós possuímos, que nos permite dizer sim, Senhor, ou então não, Senhor. Todos nós possuímos aquele tanto de liberdade suficiente para nós escolhermos. Eu prefiro esta estrada que, como diz a Bíblia, me leva à vida, ou então eu escolho esta outra aqui, que me leva à morte. De modo que então está diante de nós, porque Deus respeita a nossa liberdade, a nossa escolha, o nosso querer. Deus, que é todo-poderoso, olhem só, meus irmãos e irmãs, Deus que é todo-poderoso se anula diante da nossa liberdade. Não existe algo que seja mais forte do que Deus mesmo e a nossa liberdade de dizer: eu não quero. Vamos, meus irmãos e irmãs, desejar e pedir muito nesta nossa caminhada de conversão pascal, na caminhada do ano da misericórdia, refazer a nossa escolha, a escolha que um dia o nosso coração, quem sabe o coração de quando crianças, na primeira Eucaristia, no batismo não, que ainda éramos muito pequeninos, mas naquele dia em que nós ainda puros desejamos a Deus, e que nós possamos renovar sempre isso, voltar sempre a isso. Senhor, eu quero mais uma vez recomeçar
Eu quero novamente escolher você. Eu fiz uma opção, a gente chama de uma escolha fundamental pelo bem, por Deus. Naquele retiro, naquele encontro, naquela situação perigosa, naquela enfermidade, naquela dor, eu tomei uma decisão de seguir o caminho de Deus. Que nós possamos, meus irmãos e irmãs, retornar sempre a este princípio, que é também a garantia da nossa perseverança. Vamos fazer um instante de silêncio. Eu convidaria que cada um de nós botasse para dentro um pouco do bem da palavra lida e da reflexão da catequese hoje feita.